I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, cause she got a bad little waist. And we tearing down this place, off the liquor that we chase. Casamigos to the face, baby I don't need no space. Coming closer for a taste, and I'll show you how I make everything just fade away. Cause she's like sex, drugs, cocaine, body so insane. Jealous of the clothing that she wears up on a tight frame. Long game, no shame, baby came here to play. I feel like an addict cause she's sex, drugs, cocaine. Got a fine little body and her mind's kinda naughty. They say that once you taste it, you cannot replace it. She could get you high, all the dopamine inside triggers fast once she's naked. Her body's a creation. They say the devil made her for his entertainment, but even he couldn't learn how to contain it. Her high heels make a damn good. Boa noite, sejam todos mais uma vez bem-vindos e bem-vindas. Meu nome é Xisto Souza Júnior, sou professor da Universidade Federal de Campina Grande. Hoje são 8 de agosto de 2022. Nós temos aqui hoje a honra, né, de estar recepcionando mais uma vez o professor Marcos Boulos. Daqui a pouco eu apresento ele à sala. Chamo ele para participar aqui conosco da sala, mas enquanto isso eu quero fazer um apelo para vocês, para que vocês compartilhem esse link, para que mais pessoas possam estar acessando. O tema é muito importante, porque está relacionado à questão da saúde coletiva, de um modo geral. Nós estamos transmitindo de forma simultânea para o Facebook, para o canal do YouTube do GIDES e também para o canal do Pro Saúde Gel, né, que essa atividade está sendo feita em parceria com o grupo de pesquisa Pro Saúde Gel também. Vocês são sempre bem-vindos, todos que vão estar participando aqui online. Sintam-se acolhidos, né? Nós temos uma diversidade de vídeos hoje disponível no playlist do canal, todos relacionados para alguma contribuição para a ciência de um modo geral. Claro que a maioria é relacionada à questão da geografia. Você pode participar conosco através do chat, tá certo? Então, mais uma vez, sejam todos e todas bem-vindos. Eu vou convidar a sala de imediato aqui o professor Marcos Boulos, professor e médico, né? Marcos Boulos. Vou apresentá-lo para quem não o conhece ainda. O professor Boulos, ele tem graduação em medicina pela Faculdade de Medicina da Pontifícia Universidade Católica de Sorocaba. Bom, gente, meu áudio vai estar travando um pouco, eu espero que dê tudo certo. Qualquer coisa eu vou trocar o áudio, tá? Mas, enfim, né? Então, vamos lá. Ele tem mestrado e doutorado, livre docência em doenças infecciosas e parasitárias pela Universidade de São Paulo. Ele foi diretor, né, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo entre 2006 e 2010. É professor titular do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo.
E eu vou pedir para que ele confirme se atualmente ainda está como na superintendência de controle de epidemias da SUSEM. Ainda está, professor? Ou Não, a SUSEM não, ela né? foi extinta, ela Ah, olha, passou tá para outro departamento, hoje onde eu estou. Né? certo. Bom, mas então o professor Boulos ele está aqui conosco hoje pela sua larga experiência nessa área mais específica, né, da medicina, trabalhando diretamente com doenças com a infectologia, né, de um modo geral, e temas como doenças de contaminação, como malária, dengue, que, enfim, é um currículo muito vasto. Professor, mais uma vez, eu quero agradecer bastante pelo aceite ao convite, tá certo? Por o senhor ter abdicado da sua agenda para estar conosco hoje. O tema que nós apresentamos é um tema que vem preocupado, tem preocupado alguns colegas, né? A gente vem recebendo várias mensagens, às vezes desencontradas, como a primeira é de que o início de massacres a macacos, como por exemplo nós temos aqui no campus da Universidade da Saguins, porque colocaram o título da doença a varíola dos macacos, então as pessoas já associam que está sendo uma doença que está sendo a contaminação vinda dos macacos, e é bom a gente esclarecer, né? Então foi por isso que eu lembrei do seu nome, e eu quero mais uma vez agradecer por sua gentileza de estar participando aqui conosco. Quero agradecer a presença aqui da professora Rosa Esther Rossini, uma professora muito querida, que eu tenho muito apreço. Seja bem-vinda também, professora, boa noite. Bom, estão aqui presentes a Graziela Desordi, a Ana Silva Mendonça, a Nancy Santos e outros tantos colegas que estão sempre nos acompanhando aqui no canal. Bom, eu combinei com o professor Boulos, antes de iniciarmos, de passar a palavra para ele iniciar, né, fazendo uma categorização, uma síntese, né, do como ele está visualizando essa proliferação do doença, origem, etc. E depois a gente pode ir dialogando com ele. Eu já peço de imediato que vocês participem através do chat, fazendo perguntas. Isso é muito importante, porque esse vídeo vai ficar de domínio público depois, e outras pessoas vão estar interessadas com o tema. Às vezes, o que é que ocorre? E aí o professor, se estiver equivocado, por favor, você pode me replicar sem problema nenhum. Eu não sou da área, então mas pelo menos no meu ponto de vista, normalmente ocorre. Quando a gente está cometido com a doença, nós nos desesperamos. E a primeira coisa que as pessoas estão fazendo hoje é procurar logo o Google. Né? Antes de procurar até mesmo o médico, já vai procurando o Google e às vezes obtendo informação equivocada. Então, quando a gente tem a oportunidade de ter um profissional da área participando para estar esclarecendo, tenho certeza que isso pode ajudar muita gente que vai assistir esse vídeo em um outro momento. Já falei demais, professor, mais uma vez, seja bem-vindo, boa noite, seja acolhido aqui no canal do Chico. Muito bem, muito obrigado. Obrigado pelo convite. É um prazer estar outra vez em contato com vocês. Bem, a primeira coisa que você já destacou, varíola dos macacos, é porque a primeira vez que foi identificado foi no macaco, na Europa, na Dinamarca. Ela, de fato, ela não é doença dos macacos, ela é uma infecção de roedores. O macaco foi contaminado pelos roedores e ele foi isolado no macaco, mas ele não tem nada a ver com isso, tá? Ele nem transmite para o homem, né? Então, esse é um equívoco que acaba perdurando. Nós já tivemos casos também, como aconteceu na febre amarela, aliás, de pessoas, macacos sendo mortos, achando que eles são responsáveis, que você eliminando o macaco, você vai eliminar a doença. Isso é pura ilusão. Isso não acontece. Tá? O macaco não tem nada a ver com isso. Bem, o que acontece? Aparentemente, nós estamos num momento de pequena sorte, má sorte. O que nós estamos tendo de doença? Não basta essa pandemia de Covid-19, que está aí com a gente já há 3 anos praticamente, né? e que vitimou aí milhares de pessoas, milhões de pessoas. Só no Brasil, quase 700 mil pessoas morreram. E número de casos exorbitante, mais de vários milhões de pessoas. Provavelmente nós tivemos em torno de 30%, 40% da população que se infectou pelo vírus Covid.
e a disseminação é extensa no mundo todo, por isso é uma pandemia. No caso específico dessa nova doença, que é uma doença similar à varíola humana, que foi eliminada do mundo em 1980, ela deixou de existir em 1980, porque todos os casos foram eliminados, não teve mais, a população toda naquele momento estava vacinada e o vírus foi tirado. Né? Hoje você existe o vírus, ele é mantido apenas por questões de segurança em 2 laboratórios no mundo. Um é no CDC, em Atlanta, nos Estados Unidos, e outro na Rússia, em Moscou, que mantém o vírus lá isolado, armazenado, mas que não transmite. Nós não temos mais doença causada pelo poxvírus, a varíola humana. Né? Este vírus, o novo, é um poxvírus também, mas é diferente. Não é o vírus, é similar, mas com a diferença em vários setores, não só microbiológico, como principalmente pela gravidade e pela transmissão. É muito menos transmissível e extremamente menos grave. Né? A gravidade é fundamentalmente em crianças, que pode acontecer, a gravidade é pequena nesse tipo de vírus. São vamos chamar duas variantes africanas, uma da variante central, e da África Central, outra do Congo, principalmente, em que você tem essas variantes que podem ter uma gravidade variável, mas pequena. Tá? A gravidade é pequena em todas. O que acontece? Como aconteceu essa doença? Bom, alguém pegou a doença por contato próximo com o animal pegou a doença. A doença se caracteriza depois de um quadro, como toda doença infecciosa, que a gente chama um quadro de febril, em que as pessoas podem ter durante 2 a 5 dias, febre, dores no corpo, dor de cabeça, aí começa a aparecer o que caracteriza o típico dessas lesões chamada varíola. Começa a aparecer manchas no corpo. E as manchas são, por ordem de evolução, começa com a gente chama de mácula, que é uma mancha vermelhinha apenas. Depois, ela passa por uma pápula. Pápula é como uma pequena elevação. Depois, ela pode fazer uma pústula, quer dizer, esta pápula pode ficar como se estivesse com pus dentro, fica opaca como pus. Se transforma depois numa vesícula, que são as bolhas, que são mais conhecidas pelas bolhas que acontecem, para depois transformar numa crosta, a ferida, a crosta, e aí termina a doença. Só que esse período ele é prolongado. Então a pessoa, desde o momento inicial, que ele começa com febre, até o desaparecimento da última crosta, porque ela contamina, até a crosta contamina. Então, até o desaparecimento total, pode demorar 3 semanas, até um pouco mais, dependendo do caso. Então, é uma doença que, apesar da baixa gravidade e de uma contagiosidade não tão grande, mas ela pode ser transmitida por bastante tempo. E como acontece essa transmissão? A transmissão é pelo contato. Na grande maioria das vezes é o contato. A pessoa com a ferida que contamina, pode ser desde a mácula até a vesícula, da crosta, as pessoas encostando podem adquirir infecção. Por isso que hoje a população mais suscetível, que teve mais número de casos, número maior de casos, são as pessoas que durante um ato sexual, geralmente promíscuo, com mais de um parceiro, e geralmente grupo, nesse momento, de homens que fazem sexo com homens. É uma doença de homens que fazem sexo por homens? Não. É uma doença, neste momento, apareceu mais neles, talvez por um contato mais próximo de alguém infectado que passa para as pessoas através da relação sexual. Passa-se também por sexo? Pode passar por sangue, por tudo, às vezes saliva até pode, tanto é que até por via oral pode passar. Só não é tão contagiosa uma doença que passa pela via oral como passa o Covid, porque senão seria dramático, seria uma pandemia em muito pouco tempo, com uma disseminação extensa também. Né? Não é o caso. Na doença, nesse monkeypox vírus, né, que é esse vírus que chamamos de vírus do macaco erradamente, esse vírus da varíola do macaco, ele transmite mais por contato próximo do que as outras maneiras de transmitir. Claro que todos os líquidos podem passar,
que você tem as serosas, mucosas, o olho, gengiva, bochecha, principalmente essa pode passar, e até pela respiração também pode, mas o mais importante é por contato com a pele. E o que às vezes acontece, por exemplo, eu vi aí um profissional de saúde, um médico, que falou: puxa, eu não sabia que meu parceiro estava com coisa, porque ele tinha uma espinha, achei que era uma espinha. Às vezes, como começa com uma mácula, pode parecer uma espinha mesmo, né? Então, ou seja, quando uma pessoa tem uma lesão de pele, neste momento, nós devemos evitar contato, tá? Precisa de contato. Não vamos abraçar, não vamos evitar o contato com pessoas que têm manchas, entre aspas, na pele, que pode ser qualquer uma delas. Geralmente, elas começam a aparecer na face. Depois pode pegar as extremidades, pode pegar tronco também, mas é mais. A varíola, ao contrário da catapora, da varicela, que geralmente pega mais o tronco, né, o peito, e poupa mais as faces, a varíola, essa também, a nossa varíola do macaco, chamada varíola do macaco, ela pega, além da face, ela pega os membros, também como a outra varíola. Toda varíola pega mais os membros e a face também. Então, ela geralmente começa pela face, mas você pode encontrar em qualquer lugar, né? A gente já viu alguns casos, e nem sempre você tem lesão na face, mas pode acontecer. Por isso que, às vezes, quando a gente pensa um quadro florido, típico, nem sempre a gente encontra. Normalmente pode ser uma doença até muito menos aparente, quando no começo da doença, até a hora que ela se caracteriza por todo aquela enorme variedade de lesões que aparecem na pele. Então, a prevenção é evitar contato, é mais próximo. Se for por via oral é mais difícil, ou por respiração, mas geralmente se você está separado por 1 metro, não pega, não é da transmissibilidade como uma gripe, como o Covid, né, a transmissibilidade, né? Então, esse é o mais importante. O grupo de saúde, a vigilância, tem que ficar indo atrás desses casos e fazendo o que a gente chama um isolamento das pessoas e fazendo também um mapeamento dos contatos da pessoa, uma busca das pessoas que tiveram contato para evitar que a doença se dissemine mais e mais e mais, né? Então, isso que a vigilância faz, detecta os casos e vai atrás. Mas quando começa a aparecer muito caso, fica muito difícil de você sequenciar todos os contatos. Hoje, no Brasil, por exemplo, o que nós temos hoje divulgados são 1.474 casos, hoje, no dia de hoje, que são notificados. É um número significativo e está aumentando dia após dia, né? No mundo, nós já temos hoje mais de 28 mil casos, né? Sendo o país que lidera é os Estados Unidos, com mais de 7.500 casos. Hoje teve 7.509 casos nos Estados Unidos, seguido pela Espanha, Alemanha, Inglaterra, depois a França e depois o Brasil. O Brasil é o 6º colocado em termos de doença hoje, e depois da Europa, os Estados Unidos, é o Brasil que tem um número de casos mais significativo. E tende a aumentar, claro, porque o contato vai aumentar. Se as pessoas não se cuidarem, não tiverem conhecimento, a doença pode passar mais. Como eu posso prevenir? Tem vacina? Tem. Tem vacina que era utilizada para varíola humana, que deixou de existir, mas as vacinas existem. Elas são fabricadas e estão disponíveis, não num número muito grande, porque a doença não era, como a varíola não existia mais, a gente só usava mesmo para esses casos esporádicos de varíola do macaco, você podia usar para fazer um cerco na região que a pessoa teve, ou nos grupos que têm maior risco de adquirir a infecção. Hoje nós temos 3 tipos de vacina, as 2 já licenciadas nos Estados Unidos, as 2 são feitas com o vírus da vaccinia, que é o vírus que também se fez a vacina da varíola tradicional, né? A vaccinia é a varíola de gado, né? Que foi através da vaccinia que saiu o nome de vacina, porque a primeira vacina foi contra a varíola no mundo, no século XVIII ainda, né? O Jenner, ele descobriu que as pessoas, as ordenhadeiras, não tinham a varíola. Aí que ela descobriu que elas eram vacinadas por estar em contato com a varíola da bovina.
Então, com isso, ele fez a vacina, que foi absoluto sucesso, mas demorou mais de 200 anos para resolver todo o problema. Né? Então, ou seja, e aí, então, a vacina que é usada para as duas vacinas disponíveis, sendo que uma delas, a mais antiga, que chama a CAN 2000, a vacina é feita com múltipla punção. São 3, 4 agulhas funcionando, é como se fosse a escarificação. Vocês que são mais jovens, a maior parte de vocês, não lembram como era a vacina da varíola. Nós idosos já tivemos, éramos vacinados normalmente. Era feita por escarificação. Ela raspava na pele e o vírus da vacina, tratado, encenado, injetava e você formava uma ferida, uma pústula, como se fosse uma varíola, para proteger. E a vacina CAN faz a mesma coisa, só que com 4 agulhas, 3, 4 agulhas, ela funciona e como se escarificar. Só que aí o que acontece? Ela também ela produz uma imunidade mais rápido, mas, por outro lado, ela também pode produzir mais efeitos colaterais. Então, ela não é indicada para pessoas que têm imunossupressão, não é indicada para gestantes, não é indicada para vários grupos que se expõem, que podem ser grupos de risco. Né? Uma dose basta para a imunidade após 28 dias. A outra, Gineus, que é a que o pessoal prefere hoje, por causa dos efeitos colaterais menores, também é feito com o vírus da vacina. Só que o vírus da vacina da Gineus não se replica no homem. Então, você precisa aplicar 2 doses, com 28 dias de diferença uma para a outra, a imunidade só vai conseguir depois da segunda dose. E que é uma coisa interessante dessas vacinas, como a doença é uma doença prolongada, se você vacinar nos 4 primeiros dias da infecção, você previne a evolução da doença. Né? Então, doutor Marcos Boulos, só uma dúvida de quem é leigo no assunto. Esse tipo de vacina, ele é preventivo ou, como o senhor está colocando agora, só após uma contaminação? Porque o senhor mencionou algo que é perceptível quando inicia uma mancha, né? Mas no Brasil nós temos vários tipos, né, de doenças que estão relacionadas ao aparecimento de manchas. E Sim. pelo que eu... por favor. Não, Eu estou tentando interromper porque eu quero que o senhor possa estar participando o máximo possível, porque eu acho que quem está nos ouvindo, quem está nos acompanhando agora, deve ter muitas dúvidas e eu estou tentando não interromper muito, então me desculpe, mas é nessa dúvida, tá? Não, eu vou parar já também, porque eu quero mais ouvir vocês mesmo, que é mais fácil. Mas a vacina, todas as vacinas são preventivas, elas não são terapêuticas. Mas as vacinas da varíola, quando aplicada no começo, elas são terapêuticas. Mesmo depois que a pessoa se infectou, nos 4 primeiros dias, ela evita o aparecimento de quadro clínico. Se for depois do 4º dia, você pode vacinar? Pode, só que você não vai evitar o aparecimento, vai diminuir a gravidade, a intensidade das lesões. Tá? Mas ela é preventiva e a imunidade é 28 dias após para evitar. E quem seria vacinado? Seriam as pessoas que hoje estão mais expostas. Nesse momento, são homens que fazem sexo com homens e profissionais da saúde. Esses seriam vacinados no momento em que você tem a expansão da doença. Bem, eu paro por aqui, porque tem muita coisa a ser falada, mas certamente vocês têm as dúvidas para expor e eu estou à disposição de vocês. Vamos lá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma associação, faço uma pergunta e acrescento uma pergunta de quem está acompanhando aqui, a gente vai dialogando. Bom, antes eu queria, só para lembrar, né, que nós estamos recebendo hoje o professor Marcos Boulos. Este evento ele vai estar disponível, além do YouTube, vai estar disponível também em podcast do GIDES, o FCG, que nós estamos lançando. Bom, eu separei algumas aqui, professor. Bom, a primeira, o senhor mencionou que nós temos hoje 1.474 casos e também que sobre a vacina que o senhor associa que deve já definir, ou já deveriam estar sendo definidos os grupos que são prioritários, certo? Mas no caso, essa quantidade de casos para a realidade brasileira, qual a sua avaliação? Já deveríamos estar com uma campanha, tanto preventiva como uma campanha mesmo no sentido de estar realizando a aplicação dessas vacinas diante desses casos? E eu gostaria de habilitar a primeira, duas dúvidas aqui. A primeira é do Arte Ativa, que está sempre participando no canal. Boa noite. Bom, seria interessante, pessoal, que vocês dissessem o local de onde vocês estão falando, a gente
do local onde vocês estão teclando, né, que vocês estão interagindo, tá? Sobre a transmissão, e a Selma Miller, que também está sempre participando, diz: boa noite, doutor Marcos Boulos. Quais os cuidados mais relevantes a usar um transporte público? Boa pergunta também. Primeiro, só deixar claro que a vacina não é disponível ainda no Brasil. Tá? Nós não temos vacina no Brasil. A vacina tem disponibilidade pequena no mundo. Ainda hoje está sendo produzida, mas nós temos a informação que a Organização Pan-Americana de Saúde forneceu 50 mil doses para o governo brasileiro, que vai, neste momento, vai precisar de uma autorização expressa da Anvisa para que essas vacinas sejam aplicadas, e aí sim ela vai ser redirecionada para os estados onde estão acontecendo o maior número de casos e que você faça a prevenção. Ainda é muito pouca vacina, mas a gente parece que está atrás da vacina. Com relação ao transporte público, veja, eu não sei como está no lugar que vocês vivem. Aqui em São Paulo, ainda é obrigatório o uso de máscara no transporte público. Aqui, então eu uso o transporte público, todo mundo anda de máscara. A transmissão, a passagem indireta pelo contato é mais difícil no caso da varíola do que se você pensar no transporte público, do que, por exemplo, no Covid. Por quê? Porque o vírus da gripe, de Covid, ele vai junto com a saliva. Então, se você está sem máscara, você espirra, a saliva caindo em algum lugar no transporte público, o vírus fica lá ativo por algum tempo, até que seque a saliva. Então, se você puser a mão, você pode ficar com o vírus na mão e se você levar no olho ou na boca, pode contaminar. Não é um meio fácil de transmitir, é muito mais difícil, mas é uma possibilidade concreta. No caso da varíola, só se o indivíduo com lesão no corpo, sem cobertura, esfregar no transporte público, no ônibus, você pode ter lá, se romper a pulsa, você pode ter o vírus. Isso é menos provável, porque a pessoa sente que está com problemas, doentes, e evita. Mas, nesse caso, obviamente, qual é a posição? É você evitar de encostar e pegar lá, né? Depois, se pegou em algum momento, obviamente, aquela velha, álcool gel depois pode ajudar especificamente que o contágio não aconteça, né? Mas, obviamente, não é tão simples esse tipo de contato por via indireta. Geralmente é contato direto com as lesões do corpo. Deixa eu habilitar aqui um vídeo que foi divulgado pela OMS. Só um minutinho aqui. Foi publicado no G1. Não sei se vai dar para ouvir, mas... That has spread around the world rapidly through new modes of transmission, about which we understand too little and which meets the criteria in the international health regulations. For all of these reasons, I have decided that the global monkeypox outbreak represents a public health emergency of international concern. Ok, deixa eu só tirar aqui. Bom, isso é um pronunciamento, né, da OMS, falando sobre a questão de que o vírus agora, perdão, no caso, se tornou uma doença agora, né, a varíola dos macacos, de emergência global, né? O que isso significa, doutor Boulos? Quando você tem um pronunciamento da OMS, significa que já deveríamos iniciar um alerta laranja, por exemplo? Enquanto isso, eu gostaria de habilitar mais uma pergunta aqui, da Ana Silva Mendonça. Mais uma vez eu peço, sempre mencione o local de onde vocês estão falando. Isso ajuda bastante porque, como o Dr. Boulos ele trabalha com temas relacionados a doenças infecciosas, ele deve ter um panorama no Brasil, então pode ficar mais confortável para ele dar uma resposta, ele sabendo da região que vocês estão falando. A vacina tomada na infância ainda está válida para esse retorno da varíola? Veja, a vacina da infância é de quem viveu naquela época, né? Ou seja, deixou de ser vacinado aqui no Brasil na década de 70, mais de 40 anos atrás. Então, só eu tomei vacina. Provavelmente, pessoas com mais de 60 anos podem ter tomado a vacina. Com menos de 60 anos não tomaram. A vacina não é mais disponível desde a década de 80.
80 já fazem 42 anos que a vacina não existe mais entre nós, né? Então é muito pouco provável que a maior parte de vocês tenham tido contato com o vírus através da vacina. Não, então ela não está protegida, não. Só quem tomou vacina pode estar protegido, porque a vacina tem uma grande durabilidade e proteção, né? A vacina da varíola. Quanto a pronunciamento, que você perguntou também, o pronunciamento do profissional da Organização Mundial de Saúde com relação da emergência, a emergência é um momento que tenta enfatizar a necessidade de você se preocupar e tomar as medidas necessárias contra a expansão da doença. Ela está expandindo, vai continuar expandindo. A emergência ajuda você até ter recursos a mais, porque quando você tem uma emergência, os recursos são mais fáceis de você obter nos governos, de modo geral, para você tomar as medidas necessárias. Mas tudo está caminhando para se transformar numa pandemia também. Não na mesma dimensão da pandemia que nós tivemos e os cuidados que nós tivemos com o Covid, mas certamente hoje nós temos um número de países já significativamente aumentado de hoje. Nós temos em torno, deixa eu ver, nós estamos hoje com 81 países, 88 países que já têm a transmissão, né? Então, isso deve expandir. Hoje nós estamos tanto na América como na Europa. O que não tem na Ásia tem boa parte dos países. O que não tem informação maior é na África. Só tem 2 países onde foram divulgados casos de monkeypox. Agora, obviamente, na África é onde é a origem do vírus, né? É lá que tinha a doença original e lá que incidia. Para eles até provavelmente é endêmico. Muitas pessoas já têm isso há bastante tempo. Agora, não está longe. Provavelmente o representante da Organização Mundial de Saúde vai, daqui a algum tempo, avisar, olha, passa para o alerta vermelho até a hora que transforma, fala que é uma pandemia. Mas ele está só enfatizando a necessidade de todos se preocuparem com a transmissão da doença. Bom, perfeito. Bom, mais uma vez, nós estamos recebendo o professor Marcos Boulos, que é médico, né, da USP, e o tema, né, de hoje é sobre a varíola do macaco, que a gente vem acompanhando no noticiário, né, sua expansão, e esse vídeo, ou melhor, perdão, o áudio, né, vai estar disponível depois no podcast do GIDS UFCG. Então, participem com suas perguntas, suas dúvidas, sintam-se à vontade. Professor, então o senhor menciona a questão de que existe casos em outros locais, como na África, né? Então, tipo, não tínhamos nas Américas e passamos a ter esses casos nas Américas. Essa expansão que começou a ter agora, porque ela vem se dando com uma certa velocidade. Isso seria motivo de ter uma preocupação no sentido de uma vigilância sanitária mais atenta nas áreas, por exemplo, de embarque e desembarque, né, em aeroportos, como no caso, por exemplo, que nós tivemos da Covid, em que o Brasil ele não estava tendo o número de casos e, de repente, teve um surto. Então, considerando que já é uma doença que, para nós, na nossa realidade, ela é nova, mas, pelo que eu entendi o senhor mencionando, ela existe em outros territórios, principalmente na África. E aí começou a ter uma expansão no Ocidente, de modo geral. E essa expansão, ela deve estar relacionada aí ao processo de translado das pessoas. Então, o senhor já considera que seria um momento de se ter uma política pública, uma política de atenção mais especial com relação a esse tipo de contato, de prevenção? Tem uma outra dúvida, a Artivida pergunta também aqui com relação à questão de que pode chegar uma pandemia. O senhor já menciona que pode vir aqui a ter um agravamento no futuro próximo com relação a se tornar uma pandemia, né? Não com a mesma proporção que o senhor menciona com relação à Covid, mas tem uma pergunta também da Catarina. Professor, a pergunta de todos, mesmo já... essa eu já mencionei essa pergunta da Catarina, então, por enquanto, vamos ficar com essa, deixa eu só verificar se houve outra aqui. Não, só essa mesmo, por enquanto, professor. Bem, primeiro a expansão... A expansão, primeiro é da vigilância. A vigilância epidemiológica já está sendo feita desde que começou a aparecer os primeiros casos, né?
A vigilância epidemiológica é exatamente isso. Você vê os países onde existe a doença, vê os voos, no caso de avião que é o mais rápido, que chegam desses países e você tem lá o pessoal de saúde que recepciona esses voos, faz no avião é dito com informações gerais, se as pessoas estão sentindo alguma coisa para procurarem o serviço e orienta como tem que ser feito. E normalmente eles ficam disponíveis até para fazer a busca, se tiver um caso, buscar em todos os contactantes que acontece. Essa é a vigilância epidemiológica que é feita rotineiramente quando aparecem doenças que estão surgindo, ou novas ou mesmo antigas que deixaram de surgir e voltam a surgir. Tivemos isso com sarampo, tivemos isso com várias doenças, e isso já está sendo feito desde que apareceu o primeiro caso. A vigilância epidemiológica despertou e está sendo feito em todos os lugares. Com relação à disseminação, acontece isso mesmo, porque quando que vai ser uma pandemia? Quando você tiver um número de casos de países muito comprometidos. Nesse momento, 88 países ainda é pouco, perto da enorme quantidade de países que nós temos no mundo. Por isso que ainda está aumentando. Então, eles estão avisando, olha, cuidado que está aumentando. Mas deve aumentar, né? Porque quando começa a disseminar e você não consegue segurar isso de maneira importante, principalmente com a maneira que hoje as pessoas viajam, você vai de um lado para o outro do mundo em menos de 24 horas. Então, é muito difícil hoje você evitar uma disseminação de doenças, principalmente quando ela tem transmissão de pessoa para pessoa. Então, de qualquer jeito, isso tende a partir para uma pandemia. Agora, você tem várias gradações de pandemia. A pandemia, como nós estamos enfrentando agora, que provavelmente seja terminando de Covid, só tivemos igual a da gripe H1N1, que era a gripe espanhola, que foi em 1918, há 104 anos atrás. Então, nós nunca tivemos outra H1N1, outra epidemia em 2009, só que de dimensões muito menores. Então, vamos ter uma pandemia? Provavelmente sim, mas não com características de intensidade e gravidade que nós estamos tendo com essa de Covid. Vou habilitar aqui 2 comentários. Bom, pessoal, vocês estão acompanhando aqui o canal do Grupo Pesquisa GIDES. Nós recebemos hoje o professor Marcos Boulos. Quase, vez ou outra eu fico na tentação de chamar Guilherme Boulos, mas é porque é pai do Guilherme Boulos, e às vezes a gente troca. Mas é o professor Marcos Boulos, da USP, tá? Ele trabalha nessa área de epidemiologia, de doenças infecciosas, e está hoje conversando conosco sobre a questão da varíola do macaco, né? E esse áudio vai ficar depois disponível no podcast do GIDES da UFCG. Bom, 2 comentários, professor. A Márcia, ela diz: professor, eu tenho 52 anos e tomei vacina varíola em São Paulo, capital. Então, nesse caso, Márcia, pelo que eu entendi, para quem já tomou, já fica, professor, com uma certa proteção, não é isso? Fica assim, e mais do que isso, não é todo mundo que vai tomar vacina, não, só as pessoas que se expõem, né? Ou seja, pessoas, hoje, ela só vai ser indicada muito provavelmente para pessoas que têm profissionais de saúde, que têm contato, que atendem doentes. Segundo, para imunossuprimidos, que podem ter contato. E terceiro, neste momento, para homens que fazem sexo com homens. Então, e para esse grupo, a gente tem que sempre orientar, provavelmente, para não terem relações sexuais promíscuas, porque o que aconteceu a disseminação foram pessoas que tiveram relações com múltiplos parceiros em pouco período de tempo, isso que fez com que disseminasse. Então, diminuir as relações sexuais promíscuas para que você possa, nesse momento, principalmente, para a doença dar um sossego, uma calma e não disseminar de maneira tão intensa, de poder reduzir isso aí. Certo. A Selma Miller fala: na região metropolitana de Porto Alegre já tem casos suspeitos de infecção pelo vírus monkeypox. Infelizmente, ainda não existe uma conscientização sobre cuidados em lugares públicos. Bom, professor, eu tenho uma pergunta aqui. O senhor fala da questão de que não tem ainda, embora já exista vacina, mas no Brasil ainda não temos. A gente vai receber, pelo que eu entendi, uma certa quantidade, né? E o senhor fala também da questão de ter o público-alvo para ser prioritário. Aí, o que acontece? Eu gostaria de conversar a respeito disso. Eu, particularmente, tenho recebido várias mensagens
pelo WhatsApp de pessoas que estão com o vírus e elas estão, por exemplo, num posto de saúde, estão em um local para consulta. Considerando esse fato, professor, primeiro que o senhor contextualiza dizendo que não é uma doença que ela tem uma contaminação tão rápida no sentido aéreo, uma possibilidade de contaminação aérea como a Covid, mas pode ocorrer, né, determinando o estágio em que está a questão da evolução da doença, ela pode chegar a contaminar outra pessoa. Então, é a atitude mais correta mesmo, neste caso, sabe dos sintomas, visualiza que pode constatar que está contaminado, de ir buscar um tratamento, seria esse o caso. Como o senhor visualiza essa questão, professor? O que é importante é a pessoa não se imiscuir nas filas, né? No aglomerado de pessoas. Se ela acha que pode ter uma suspeita especificamente, ela já entra em contato com o profissional de saúde, que ela está indo lá para ficar isolada, separada, num lugar separado. E o profissional de saúde, hoje, já usa máscara para atender os pacientes por causa de Covid. E tem que usar luva para mexer, para ver as lesões especificamente. Aí ele está prevenindo, ele não vai se contaminar se ele estiver usando máscara e luvas para atender os pacientes. No caso específico, quando tem lesão de pele, a gente usa sempre mesmo, né? Então tem que usar máscara e luva e vai evitar a transmissão. Quando houver vacina, as pessoas que tomarão serão exatamente as pessoas expostas, não é para o mundo todo, até porque não teria. Mas mesmo que tivesse, não é recomendado para todo mundo. É só as pessoas que se expõem mais, que têm maior contato com outras pessoas, em relações mais próximas. Certo. Então, neste caso, haveria aí, no caso, uma necessidade das pessoas terem essa informação. Não sei se isso já está ocorrendo em São Paulo. São Paulo está sempre se antecipando no sentido de uma ação mais preventiva. A gente tem vários relatos. Não seria o caso de estar sendo confeccionado pelo Ministério da Saúde pequenos folders, pequenos materiais de esclarecimento para ser disponibilizado para as pessoas? Porque eu imagino que primeiro se cria uma tensão, né? Eu vejo isso, observo pelas redes sociais, se cria uma tensão. O senhor está esclarecendo, né, como é que ocorre a questão da contaminação, mas o fato é que a pessoa entra num certo desespero. Então, o senhor já tem algum relato desse, de que está havendo algum tipo de investimento numa divulgação para esclarecimento? Ainda não há essa divulgação? Como o senhor visualiza essa parte? Veja, hoje, principalmente hoje com as internets, com os Googles da vida, você tem o sistema de saúde todo, ele está informatizado. E as informações existem já, estão sendo divulgadas e disseminadas pelo grupo de vigilância nos estados e nos municípios e no federal. Você tem essas informações. O que tem acontecido é que ela não tem chegado de maneira consistente na divulgação do dia a dia para as pessoas. Elas estão mais, você tem que procurar ativamente. Eu entrei no site do Ministério, tem aula específica sobre isso, de 60 minutos, tem todas as divulgações, você encontra já nos sites tanto do Ministério como da Secretaria de Estado e provavelmente na maior parte dos municípios, as informações específicas do que tem que ser feito, né? Agora, ainda na imprensa geralmente do dia a dia, depende muito deles quererem. E como eu comentei com você antes, hoje nós estamos numa fase do país em que, em cima de uma doença como o Covid, que chamou tanta atenção, e no meio de uma crise política enorme, que hoje a imprensa não tem muita motivação para se cuidar de muitas outras coisas, principalmente na área de saúde. Tem sido feita, por exemplo, aqui eu sou assinante da Folha de São Paulo, a Folha ontem trouxe sobre Covid, informações, né? Eu não assisto, como você, eu não assisto a televisão a maior parte das vezes, então eu também não vejo como estão as informações lá. Mas na imprensa, a Folha traz quase todo dia alguma coisa, mas não está talvez faltando alguma coisa de maior impacto, propaganda paga no Jornal Nacional da Vida, essas coisas, não sei se está sendo feito, mas seria necessário mesmo para você alertar a população com relação aos riscos que pode correr. Pois bem. Bom,
Nós recebemos hoje aqui, estamos recebendo, né? Hoje estamos com o professor Marcos Boulos, falando sobre a questão da varíola dos macacos, a sua origem, tratamento, enfim, e expansão, né? No caso brasileiro. Esse áudio vai estar depois disponível no podcast do GIDS UFCG. Professor Marcos Boulos, tem algumas questões aqui, mas deixa eu só recuperar uma observação que falaram sobre a questão das crianças. Deixa eu só olhar aqui quem foi. Eu não sei, passou rápido aqui, eu não consegui visualizar. Bom, mas uma das pessoas que participa foi a Selma. Ela fala: as crianças tocam em tudo. Se tocarem em superfícies contaminadas, qual a possibilidade de ser infectados? No caso das crianças, realmente é um cuidado que se tem maior. E a gente já observa casos, né, de contaminação em crianças que naturalmente estariam bem fora, né, desse fator primário, desse fator inicial que o senhor fala de contaminação, que é o fator questão sexual. No caso, crianças é outro tipo de origem, a contaminação. Como o senhor visualiza isso, professor Marcos Boulos? A criança é que tem a doença mais grave, né? Mas as crianças que tiveram, nós tivemos 2 casos recentemente de criança, que foi pegar no colo por alguém infectado, né? Então, criança pequena, você tem alguém que está com lesão na pele, a criança esfrega e pega, né? Para ela pegar a criança no dia a dia, pegando em tudo, é difícil, porque teria que ser doente, pegar em outra pessoa que está infectada, né? Geralmente, na rua, nas coisas, é difícil uma criança pegar. Normalmente é contato direto. Claro, não é uma doença exclusivamente sexualmente transmissível, ela passa porque as pessoas friccionam o corpo uma na outra, um abraço, né? Então, as pessoas, várias pessoas por abraçarem outra apenas, né? Pode ser um familiar, até você abraçou, a pessoa tinha lesão, pegou, né? Então, é um momento, talvez, de a gente não ficar tão próximo em termos de friccionar corpo com corpo, principalmente se a pessoa não percebeu ainda que está com a lesão. Ela pode não ter percebido, às vezes parece mesmo uma espinha, como esse profissional de saúde falou, que não percebeu que o outro só tinha uma espinha, mas procurar não ter contato com quem tem as espinhas ou doenças exantemáticas, doenças no corpo, que possam, da pele, que possam ser origem de uma contaminação. Certo. Com relação ainda continuando, deixa eu só verificar aqui. A Selma falou das crianças, tratamento ok. Tem uma pergunta da Selma aqui: água e sabão ou detergente neutralizam a ação deste vírus? E também a Arte Vida pede para falar da mídia. Eu peço que vocês divulguem o link, gente, compartilhe, deixe o like, não esqueça, isso é importante para o canal. Água e sabão, professor, neutralizam a ação do vírus? E sobre a questão da mídia? Veja, você limpando, lavando, quando você tem um contato na pele, antes que o vírus penetre, ajuda. Então, ou seja, obviamente água e sabão não matam o vírus, como álcool também não, mas você evita, ao lavar, você tira o vírus da mão se ele não contaminou. Se está na pele, ele tem um período até que ele penetre, que dá toda a quadra incubação. Se você lavar após o contato, isso ajuda muito. Então, sempre a limpeza ajuda com relação à transmissão dessas doenças de contato, né? Então, ajuda, claro que sim. Professor, o senhor mencionou agora há pouco que a flexão corporal é um dos principais fatores, né, que pode proporcionar essa contaminação. Só que pela mídia, e até mesmo o senhor já pontuou também, os casos são muito decorrentes aí da relação de homem com homem, mas o senhor mencionou alguma coisa a respeito também de ter múltiplos parceiros. Mas se pegarmos essa informação da questão... por que eu estou destacando isso? Porque pode ser que casais que sejam héteros digam: a gente não está numa relação homem com homem e tal, é hétero, aí então tá tranquilo. Pelo que eu entendi o senhor falando aqui, não. Basta uma pessoa ter e tá também em um ato que seja não convencional, né? Então haveria o risco, né? É claro, não, veja, quando ele fala que é principalmente nesse momento para o homem que faz sexo com homens, exatamente para a promiscuidade. Pessoa que abraça, tem relação próxima, às vezes sem camisa, com 4, 5, 6 pessoas, uma em seguida da outra. Aí a chance é 4, 5, 6 vezes mais. Não precisa ser, não tem nada a ver com homens que faz sexo com homens e transmissão.
Pode ser por sexual? Pode, mas vamos supor, um casal sadio. Ela abraça as amigas todas, os amigos todos. Se a pessoa tiver contato, ela vai pegar. Ou seja, pode pegar. Então, não é uma doença, não podemos nem usar preconceito para isso. Não está relacionado a homens que fazem sexo com homens. Está relacionado a homens que está pegando atualmente homens que fazem sexo por exemplo, contato maior que eles têm um com o outro. Ou seja, e não são homens que fazem sexo homens que são parceiros fixos, são pessoas que ouviram, por um momento, todos os casos avaliados, a maior parte aqui em São Paulo que nós avaliamos, são vários parceiros. E vários parceiros, às vezes, no mesmo dia. Então, ou seja, o que acontece? Você, não só pelo fluido do sexo, mas até pelo contato da pele. Então, abraça uma pessoa mais próxima, beija uma pessoa mais próxima, uma pessoa, 2 pessoas, 3, 4, 5, você vai aumentando a chance, né? Então, isso é importante, é evitar contatos próximos com pessoas que têm alguma lesão no corpo. Isso é fundamental. As pessoas, como não sabiam da doença, não se preocuparam, não perceberam isso. Provavelmente agora, sabendo, começa a ter maior cuidado. Professor Marcos Boulos, bom, antes, mais uma vez, estou lembrando mais uma vez, né, a gente está recebendo o professor Marcos Boulos, da USP, ele trabalha nessa área de infectologia, e esse áudio vai estar depois disponível no podcast do GIDS UFCG, visitem, tem outros vídeos lá. Eu quero agradecer as pessoas que estão participando aqui online, sejam sempre bem-vindas, compartilhe o link, deixe o seu like, isso é muito importante para o canal ganhar a divulgação, né, pelo algoritmo do YouTube. Bom, professor, eu queria continuar com essa questão da contaminação, porque tem um segmento que são os profissionais do sexo, por exemplo, né, os locais em que as pessoas trabalham, ou as pessoas fazem de forma profissional, não sei se o termo é esse que se utiliza, né, mas enfim, falando não tenho receio de estar cometendo um ato falho aqui, mas o senhor está me entendendo, né? O que é que ocorre? Normalmente você tem uma pessoa de família, vamos assim dizer, que tem aquela família convencional, mas o homem, na maioria das vezes é o homem, né, faz suas aventuras e retorna. O senhor não, como o senhor visualiza essa questão? Não seriam essas pessoas também deveriam ter uma certa prioridade também no sentido de ter uma assistência maior do Estado, principalmente na questão do esclarecimento? Eu acho que boa parte de se evitar um aumento da contaminação seria levar o máximo possível de esclarecimento. Né? Como o senhor visualiza essa questão, professor? Não, tem que haver esclarecimento para todos, mas esse grupo maior risco, que são profissionais do sexo, eles estão sendo, está vendo já programas de esclarecimento direcionados a eles, né? E, obviamente, mas são óbvios, claro. Então, esses profissionais do sexo estão sendo alvos desse esclarecimento, e isso é importante. É que, geralmente, profissional do sexo, principalmente feminino, existe até que um grupo, você sabe onde estão, o masculino nem sempre. Então, por isso que é mais difícil você chegar. Então, é feito através da mídia, através de informações mais gerais. Mas é um grupo que está sendo priorizado nas informações nesse momento, sem dúvida. Certo. Bom, uma última questão, professor, porque a gente combinou um tempo para a gente conversar. O Tiago Lucas, ele para falar um pouco sobre as sequelas da varíola dos macacos, se ela deixa alguma sequela, porque realmente fica uma imagem que ela chega a ficar assustadora por conta da questão das várias erupções que ocorrem pelo corpo. A gente passa pela questão da catapora, né, a varicela também, só que nesse caso é uma doença que para nós vem aqui como uma doença nova, e fica sempre aquela questão, né? O senhor menciona que, por exemplo, a incidência se inicia a priori pelo rosto e tal. Como é que fica essa questão? Há sequelas, professor? Veja, ela não é uma doença, apesar que todo vírus, quando se infecta, ele dissemina no corpo, mas essa se localiza na pele. Ao se localizar na pele, ela não tem muitos problemas de efeitos colaterais mais importantes ou sequelas posteriores. A sequela que acontece, na maior parte das vezes, é mais em crianças, que não são sequelas, são complicações. A criança, por ser um pouco mais imunodeprimida, você pode ter pneumonia, broncopneumonia, outras coisas mais.
Adultos, geralmente só imunossuprimido que você pode ter lesão. O que pode acontecer, o que acontecia muito na varíola, era a pessoa ficar com marcas no corpo, né? Alguns lugares, depende do tipo de vesícula, ele escarifica, sai uma escara na pele e fica um buraquinho. Na varíola era chamava de bexiga, que a pessoa tinha cara bexiguenta, cheio de buraquinhos. Isso pode acontecer, depende da lesão. Se a lesão for mais profunda, ela pode pegar derme, o subcutâneo e você ter uma lesão. Mas sequelas gerais de risco geralmente não existem. Tudo bem. Eu quero agradecer a sua participação, professor Marcos Boulos. Eu queria passar a palavra para as considerações finais, e se o senhor pudesse resumir quais os principais sintomas, quando as pessoas devem iniciar um cuidado maior, e, mais uma vez, deixar aqui o meu agradecimento sincero pelos esclarecimentos que foram postos aqui, que eu acho que vai ajudar bastante as pessoas que acessarem em outro momento este vídeo. Muito bem, um sumário rápido, uma doença infecciosa por contato na maior parte das vezes, podendo ser por vias respiratórias, e geralmente por fluidos, né? Tanto fluidos sexuais como saliva, outros podem contaminar direto por mucosa. A doença se caracteriza geralmente por um início febril, por pouco espaço de tempo, febre, dor de cabeça, dor no corpo, depois começam a aparecer manchas pelo corpo. Se for pegar a evolução completa, começa com manchas chamadas máculas de mancha, depois uma pápula, que é o montinho, e depois uma pústula, que é como se tivesse um pus dentro, uma vesícula, que é uma bolha, e crosta, que é a ferida com casquinha. Todas elas são contaminantes, por isso que às vezes demora, o contágio é por muito tempo. A pessoa, depois dessas manchas, quando acaba a crosta, não é mais contaminante, acaba, geralmente, volta à vida normal. O mais importante é evitar contato com pessoas que têm algum tipo de problema no corpo, feridas, etc., vesícula, qualquer coisa, evitar o contato. E, neste momento, enquanto ela estiver em expansão, evitar abraçar as pessoas, principalmente as pessoas que você não conhece, evitar, e principalmente só se tiver roupa, que é mais fácil, se tiver manga, sem manga, aí pode ser de maior risco. Isso é o mais importante. Nesse momento, aqui está dizendo com a roupa usada, só se tiver líquido derramado na roupa ou na vesícula, ela pode ter problema. Então, se é uma roupa usada, o melhor é lavar a roupa antes de usar a roupa de outra pessoa, né? Porque, eventualmente, pode ter um pouquinho de vesícula, de líquido lá dentro de passar. É raro, mas pode acontecer, meio indireto de passagem. Eu quero agradecer o convite, estou à disposição. Se vocês precisarem de alguma coisa, sabem como me encontrar, e todos aí tenham uma boa noite. Obrigado, professor, mais uma vez. Sim, professor, acabei esquecendo, tem uma questão. Vamos supor, a pessoa ela percebe que está com sintomas. Qual a sua orientação? Ela procura, tem um número específico por estado, é Ministério da Saúde ou hospital? Não, ela tem que procurar o atendimento médico, né, para confirmar. Só que tem que avisar, primeiro se proteja, para não ter contato com ninguém, roupas, etc. E avisa as pessoas, usa máscara, né, e avisa lá no hospital que pode ser que esteja com lesão de varíola, para a pessoa para ficar isolada e não em contato com outras pessoas. Isso é o mais importante. Aí vai ser avaliado pelo médico, que provavelmente estará com luva e máscara para evitar o contágio. Certo. Okay? Bom, pessoal, obrigado, professor. Nós recebemos hoje o professor Marcos Boulos, ele é infectologista, trabalha na USP, né, é médico, e a gente debateu hoje, esclareceu bastante sobre a questão da varíola dos macacos. Eu quero agradecer a todos que participaram aqui no chat online, né, tirando suas dúvidas, fazendo os comentários. Professor, mais uma vez, muito obrigado, boa noite e até mais. Boa noite a todos.